Senhor presidente, mesa executiva, vereadores, vereadoras, servidores, munícipes que nos acompanham, imprensa, sejam muito bem-vindos aqui. Eu quero primeiro, como representante do Partido dos Trabalhadores, que nós temos a presidência do Brasil, dizer qual é a situação do Brasil que foi colocada aqui. Se coloca a situação do Brasil como se estivéssemos vivendo num período ruim. Acho que isso é uma falta de memória aí tremenda. A situação do Brasil hoje é o menor desemprego da história, desde quando o desemprego é medido. É o maior número de empregos formais já criados. É a maior taxa de entrada de investimentos externos, que inclusive o vereador Maurício Silva falou na sessão passada, que a situação do Brasil fazia sair investimentos externos. Nós estamos com a maior entrada de investimentos externos da história do país. E isso se reflete em melhoria da qualidade de vida. Se vocês vão lembrar o que foi o governo Bolsonaro, a fila do osso, o Brasil voltando para o mapa da fome, que os primeiros governos do Lula haviam retirado o Brasil do mapa da fome, agora o Brasil sai de novo do mapa da fome, e Ponta Grossa nunca viu um investimento federal do governo Bolsonaro ou do Temer aqui nessa cidade. Tem inauguração essa semana de escola, dinheiro fundo perdido, do PAC. São 2 escolas, são 2 unidades de saúde, é uma policlínica. Isso é resultado de um governo que se preocupa com a população, para além de não ter caído naquelas falácias de, ai meu Deus do céu, o Brasil vai virar uma Venezuela do ponto de vista econômico, o dólar vai chegar a R$7. Imagina quem comprou dólar e caiu nesse engodo da extrema-direita. Então o Brasil vai bem, tem problemas estruturais, sim, é um país desigual, onde se concentra terra, renda e riqueza, mas também tem um governo que está fazendo as medidas necessárias de inversão da tributação. É a primeira vez que dividendo vai pagar imposto nesse país. Quem paga dividendo? A classe média? O trabalhador não. Quem paga dividendo e tem que pagar imposto sobre dividendo é uma pequena minoria que concentra mais de 50% dos recursos desse país. E a grande maioria, que é trabalhador, que ganha até R$5.000, R$7.000, vai deixar de pagar imposto de renda. Mas para isso, vem sempre a falácia da extrema-direita, está criando impostos. Não, está fazendo justiça tributária. Inclusive para financiar a segurança pública, que passou o PL antifacção no Congresso Nacional, mas os deputados da direita votaram para tirar a tributação das bets, que financiaria a segurança pública nacional. Ou seja, tudo para as bets, tudo para os grandes ricos, tudo para a indústria de armas, tudo para a indústria de agrotóxico e nada para o povo trabalhador. Essa é a posição da direita e da extrema-direita, que o Ratinho, inclusive, representa muito bem, né? E faz o papel cínico, inclusive, de inaugurar as casas amanhã, que são o investimento grosso é do Minha Casa Minha Vida, não é do governo do Estado. Existe, sim, uma contribuição na entrada das parcelas, mas o grosso do dinheiro é Minha Casa Minha Vida. É o único governo, né, que vem tentando acabar com as desigualdades desde a sua colonização há mais de 500 anos, em que primeiro tiveram os colonizadores, depois a elite agrária no poder. Em apenas 20 anos conseguiu fazer algumas pequenas reformas, mas necessárias, porque a correlação de forças é muito desfavorável no Congresso Nacional. As bets financiam a maioria dos deputados da direita. O Derrite, que inclusive é um deputado que se vangloriava da direita, ele ficou de queixo caído de ver como o lobby das empresas atuam com os deputados da direita lá e rapidamente eles derrubaram a cobrança de imposto das bets. Mas eu fico feliz que hoje a Itaipu investe dinheiro em Ponta Grossa, em microdrenagem, em asfalto. Estão fazendo um bunker, a Itaipu está bancando um bunker da Santa Casa para colocar o aparelho mais moderno de radioterapia do mundo, com dinheiro do Ministério da Saúde, que vai financiar isso, fundo perdido, e a Itaipu fazendo um bunker. É o grosso do dinheiro do imposto dos trabalhadores voltando para o município de Ponta Grossa.
E aqui há mais um grande cinismo falando que é um governo autoritário. Como que alguém que saiu de um protesto de rua ontem pedindo o impeachment de um ministro do STF, o impeachment de um presidente da República, diz que está vivendo numa ditadura? Há uma dificuldade cognitiva em relação a isso. Não é possível. O vereador viveu ontem, organizou um protesto, e é direito dele, de livre manifestação política no país. Agora vem aqui na sessão falar que a gente vive num regime autoritário. Hoje o senhor não disse isso, por diversas vezes o senhor disse isso. E que bom que deve ter se convencido que não está vivendo um regime autoritário. Nós respeitamos as eleições, respeitamos o voto, inclusive respeitamos a eleição da prefeita, que ganhou e agora governa sem rumo nenhum, sem cumprimento de programa nenhum e sem cumprimento de palavras. Os estudantes que estão aqui, têm que vir aqui, têm que se manifestar mesmo, estão atrás do passe livre, que foi aprovado lá em 2022, 2023, numa emenda do mandato coletivo, que eu fazia parte com a Josi do coletivo, com o aval do senhor presidente Júlio Killer, que na época era líder do governo e articulou para que se estivesse na lei, e agora nós estamos há 3 anos sem cumprimento do passe livre estudantil, que são 4 passagens por dia para todos os estudantes da rede pública de ensino, mais os bolsistas da rede particular. Isso é pouco para o governo. Nós tivemos aqui uma audiência quadrimestral, o secretário de Finanças falava que há um grande impacto por causa da isenção de imposto de renda até 5 mil dos servidores e um grande impacto pela redução de PVA do ratinho, por isso o governo não tem dinheiro. Poderia até ser verdade se esse governo não priorizasse um monte de licitações suspeitas com sobrepreço, como é o caso da merenda de 80 milhões, como é o caso dessa plataforma aí de modernização de 14 milhões, como é o caso dos livros de ouro de 8 milhões, como é o caso de uma consultoria de saúde de 2 milhões e 400, como é o caso de um monte de contratação que não estava previsto no plano de compras anual desse ano, mas para isso o governo tem dinheiro, que extrapola em mais de 10 vezes, se fosse executar a lei que já está prevista de direito dos estudantes, que no máximo vai ser 500 mil reais por mês, e que faz toda a diferença para uma família. A média do gasto com transporte das famílias brasileiras é de 30% do orçamento familiar. Quando um estudante não paga para ir para a universidade, quando um estudante não paga para ir para uma atividade à tarde, para acessar a cidade, porque a cidade também é desigual de maneira territorial, onde os equipamentos públicos estão mais localizados no centro, ela está economizando aquele dinheirinho da família. Esse adolescente, esse jovem estudante pode comprar um cachorro-quente. Quem nunca trocou passe na beira do terminal por um cachorro-quente e foi embora de a pé, não tem noção do impacto que faz isso na vida das pessoas. Provavelmente o vereador Fábio Silva, que eu sei que é lá da 31, deve ter feito isso. Eu fiz isso muitas vezes. Davi Federman, a vereadora Marisleide, a gente sabe a importância disso para a permanência escolar, para a melhoria de qualidade de vida das famílias, mas isso é coisa pouca para esse governo, que inclusive está de maneira ilegal, sem cumprir a lei. E os estudantes estão corretos de vir aqui protestar, e se a base do governo for convencida em aprovar essa lei, se o governo sancionou essa lei, agora tem que fazer essa cobrança do governo lá, para não ficar, além de tudo, de maneira ilegal, é de não cumprir a palavra. Eu já disse aqui, na política, quem não cumpre a palavra e os acordos, não merece respeito e nem crédito. E nós sentamos com o governo, junto com os estudantes, tem estudante que estava aqui, o Gabriel, desde a primeira votação em 2022, que a gente sentou com a Secretaria de Infraestrutura, sentamos com o Procurador-Geral do município, sentamos com o secretário de Finanças, sentamos com o líder do governo na época, para esse compromisso que não é cumprido. Se houvesse mesmo, mais um minuto por favor, senhor presidente, se houvesse um pouco de sensibilidade, e a prefeita, que é representante da elite pontagrossense, se colocasse no lugar dos trabalhadores, ela ia entender o impacto disso na vida das famílias e trabalhadores.
E é 30% do orçamento das famílias na média. Porque aquelas famílias que ganham menos, essa porcentagem do gasto com transporte aumenta. E se Ponta Grossa é uma cidade rica e pujante, como falam, parte dessa riqueza tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não é só expandir o perímetro urbano, jogar os trabalhadores para morar cada vez mais longe e não poderem nem acessar os equipamentos públicos de maneira decente. Porque quando você pergunta nas escolas, você já deixou de ir para o centro, no circo, no teatro, no cinema, porque faltou dinheiro para passagem? Grande parte dos estudantes vai dizer que sim. Então eu faço apelo aqui para que a prefeita receba esses estudantes lá e cumpra com a sua palavra.